de Efésios, capítulo de número 6, glória a Deus, glória a Deus. Efésios, capítulo de número 6, o verso de número 10, glória a Deus. O apóstolo Paulo, que foi considerado um dos maiores evangelistas, ele, conhecedor do mundo espiritual e de todas as coisas que existem neles, ele alertava a igreja no sentido de que a igreja pudesse estar buscando a presença do Senhor, que a igreja pudesse estar debaixo da graça do Senhor, para que ela pudesse viver tempos de paz, tempos de alegria e, acima de tudo, sendo guiada, dirigida pelo Espírito Santo. Da mesma maneira, eu entendo que a mesma necessidade que havia no passado é a necessidade que nós temos hoje, de estarmos buscando em Deus o conhecimento, a proteção, buscando no Senhor forças para conseguir suportar as cargas e os pesos, tanto físicos como emocionais. E Paulo, então, preocupado com a igreja, ele escreveu várias cartas para várias igrejas, e nessa que ele escreve para a igreja que estava em Éfeso, capítulo 6, a partir do verso 10, ele traz para nós um conselho. Então vamos fazer a leitura aqui do aconselhamento de Paulo para a nossa vida, e eu tenho certeza que isso aqui é de muita importância. Verso 10, ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então veja bem que ele começa aqui trazendo um conselho para nós, que seria um conselho muito prático, quando ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, glória a Deus, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Amém? Glória a Deus. Verso 14: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório, para fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Glória a Deus. Podem se assentar. Queridos, nós temos aqui vários textos da palavra de Deus, em que o apóstolo Paulo
ele, na sua preocupação com a igreja, a preocupação com que a igreja estivesse bem, com que a igreja pudesse ser uma igreja espiritual, uma igreja que tivesse temor no coração, uma igreja que fosse obediente, uma igreja que fosse responsável, uma igreja que pudesse viver toda a plenitude da graça de Deus. E sabendo dos perigos que cercavam a igreja, que rodeava a igreja, ele então, pelo Espírito Santo, ele traz esta palavra, que é uma palavra de orientação, é uma palavra prática, uma palavra que nos exorta a procurarmos viver aquilo que a palavra de Deus determina, e através da determinação da palavra e obedecendo a palavra, nós poderemos viver, mesmo num tempo de guerra, viver tempo de paz. Mesmo num tempo de escassez, nós poderemos viver um tempo de abundância. Tudo isso depende da maneira que eu entendo a palavra, que eu vivo a palavra. Isso tudo depende da forma que eu confio em Deus, da maneira que eu deposito nele a minha confiança, que eu deposito nele a minha esperança. O apóstolo São Paulo, então, ele chama a nossa atenção e nos aconselha a revestir, fortalecer na força e no poder do Senhor. Ou seja, quando ele fala de fortalecer e fortalecer no Senhor e na sua força, ele está mostrando para nós que nós sozinhos não poderemos nada. Sozinhos nós estamos à mercê do inimigo, sozinhos poderemos sermos atacados e vencidos pelo inimigo. Então é por isso que ele traz a palavra e ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Sabe por quê? Quando eu me fortaleço da graça de Deus, quando eu estou cheio da plenitude de Deus, quando eu estou vivendo uma vida de comunhão e de intimidade com Deus, eu estou sendo fortalecido pela graça e pelo poder do Senhor. O inimigo pode investir contra a minha vida, mas ele não terá sucesso. Ele vai cair por terra, porque eu estou revestido de um poder que ele não pode combater, e ele sabe que ele não poderá vencer. E aí Paulo continua dizendo assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Por que ele fala de ciladas? É porque ele sabia que o diabo, ele estaria tramando contra a igreja, ele estaria querendo minar a fé da igreja, ele estaria de todas as formas tentando impedir que a igreja pudesse prosperar. Então é por isso que ele fala para nós: revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E aí algo muito interessante no verso 12: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Um dia desses, conversando com um amigo meu, André, um bombeiro aposentado, e a gente falava sobre tudo isso que está acontecendo. Ele disse assim: pastor Marcos, como é que eu vou preocupar com o inimigo que é invisível? É um inimigo que eu não vejo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter todos os cuidados necessários, mas eu não vou temer. Por quê? Porque é um inimigo que eu não vejo. Eu não sei onde o vírus está. Ele pode estar em qualquer lugar, ou ele pode estar em um lugar e não estar no outro.
E eu falei, você tem razão. E eu me lembrei naquele dia desse texto aqui da palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas a nossa luta é contra o quê? Principados, potestades, príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a nossa luta, irmãos, ela é uma luta que tem que ser vencida através da minha vida espiritual. Por quê? Porque é o inimigo que está ao meu redor, mas que eu não vejo. Eu posso perceber, isto é, se eu tiver sensibilidade, se eu tiver direcionamento de Deus, se eu tiver a graça do Espírito Santo, eu posso sentir, eu posso perceber pelo instinto que há um inimigo à minha volta. E eu posso até sentir a presença dele à minha volta, mas eu não estou vendo. Então é por isso que ele fala, irmãos, que essa luta ela só é vencida no momento em que eu me revisto de Deus, no momento em que eu pego a armadura de Deus e coloco esta armadura no meu corpo. Aí eu vou poder então ter a possibilidade de vencer esse inimigo. É o inimigo, meus queridos irmãos, que está esperando uma brecha para atacar. O diabo trabalha, irmãos, em brechas. Ele trabalha em brechas. Ele fica nos observando para ver onde está a brecha. Ele fica nos observando. Há muitos anos atrás, quando eu era criança pequena, lá em Bom Jesus de Goiás, morando na roça, eu vi o meu pai abrir toras. Alguém aqui deve já ter visto, até já trabalhou em roça e sabe como é que é. Você pega várias cunhas e aí você dá uma machadada, abre uma brechinha assim, coloca a cunha menor. Aí você bate naquela cunha menor, ela abre uma fresta maior. Aí coloca uma cunha maior e vai colocando cunhas até aquela tora se abrir. O inimigo trabalha assim, queridos. Ele acha uma brechinha, ele coloca uma cunha pequena, porque ele sabe que através daquela cunha que foi colocada naquela brecha, ele vai conseguir abrir uma brecha maior, e aí o estrago será negócio assustador. Então é por isso que ele fala para nós aqui, que nós não lutamos contra carne nem sangue, a nossa luta é contra coisa muito pior, porque o inimigo visível é fácil de você se defender, porque eu estou olhando para ele, eu estou esperando a reação dele, a atitude dele, como é que ele vai me atacar. E aí é mais fácil de me prevenir, é mais fácil de defender. Mas quando ele é invisível, você não sabe de que lado ele vem. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fechar todas as brechas possíveis para não permitir que ele entre na minha vida e faça um estrago. Muito bem, no verso 13 ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Os dias que nós estamos vivendo, nós podemos considerar o que Paulo fala aqui, dias maus. Podemos considerar isso. Por quê? Porque a gente vê, e ontem mesmo numa visita, eu conversava e a gente falava que nunca vivemos, nunca vimos um momento de tanta preocupação e de tanto medo. Não é verdade? De tanto medo. Nós nunca vimos isso. Então, irmãos, nós estamos vivendo esses dias maus. E ele fala que nós devemos então pegar essa armadura e para que nós possamos resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Irmãos, eu quero dizer para você nessa manhã que esses dias maus que nós estamos vivendo, eles vão passar. E nós vamos, depois de tudo isso,
nós vamos continuar firmes na presença do Senhor e vamos glorificar a Deus e agradecer a Deus pela sua mão estendida sobre a nossa vida. Verso 14 ele diz: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos, aleluia, com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Revestir os lombos com a verdade e vestir toda a couraça da justiça. Glória a Deus. Verso 15: e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Preparar, calçar os pés na preparação do evangelho da paz. O que é que ele está dizendo aqui? Que nós precisamos ler a palavra de Deus para poder conhecer o Deus da palavra. Ler a palavra para conhecer e para saber o que é que Deus pode fazer por mim, o que é que Ele pode fazer por você. Conhecer a palavra de Deus. Verso 16: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Glória a Deus. Irmãos, o inimigo, ele lança dardos contra a nossa vida todos os dias. Todos os dias ele prepara uma seta. Todos os dias ele lança um dardo, tentando nos atingir, para nos desmotivar, tentando nos acertar, para provocar discórdias, para provocar iras, para trazer problemas. Ele sabe que se fizer isto, ele vai criar um ambiente que não seja um ambiente de paz. Ele vai criar um ambiente de guerra. Ele vai trazer um clima de uma tensão muito grande. Então é por isso que Paulo nos orienta, que ele fala sobre isso. E aí, queridos, verso 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Nós precisamos ler a palavra, precisamos conhecer a palavra, precisamos conhecer a Deus. Sabe por quê, irmãos? O crente, ou a pessoa que não conhece a palavra, é mais fácil dele ser atingido, é mais fácil do inimigo derrotá-lo. Por quê? Porque não tem conhecimento da palavra. E uma coisa importante no verso de número 18: orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orando em todo o tempo, glória a Deus, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. O que mantém o crente de pé é a oração. O que traz uma vida vitoriosa para o servo de Deus é uma vida de oração. Nós precisamos orar, e Paulo diz: orar todo o tempo. Orar todo o tempo. Não é a gente fazer uma oração por dia e achar que estamos orando muito. Eu cumpri com o meu compromisso, já fiz o meu devocional. Não, queridos, nós precisamos orar todo o tempo. Orar em espírito, orar dirigindo. Lá no seu trabalho você pode orar em espírito. Lá na sua casa você pode estar cuidando dos seus afazeres e orando em espírito. Essa é a oração que Paulo pede para que nós estejamos fazendo. Orar todo o tempo. Você, esposa, orar pelo seu esposo no trabalho, pelos seus filhos. O esposo orar pela família, cobrir a família de oração. Interceder, buscar no Senhor o fortalecimento, buscar no Senhor a graça, buscar no Senhor conhecimento. É isso que nós precisamos fazer. É isso que nós devemos fazer. E nesta manhã eu tenho certeza de que
o Deus que nós servimos, Ele colocar essa palavra no meu coração, para que eu pudesse transmitir para você, para que você pudesse entender a necessidade de se proteger, capacete da salvação, a espada do Espírito na mão, o Evangelho da paz nos seus pés, a armadura de Deus no seu corpo, revestimento, proteção, cuidados necessários para viver uma vida vitoriosa em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém?